abençoe, o dirige, o guie, tudo que o Senhor precisar falar conosco hoje, fale através do Teu Filho, Senhor. A palavra dEle, a voz é dEle, mas nós queremos ouvir a Tua voz através dEle, Senhor, da Sua vida, que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, tá, meu? A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Podemos sentar, tomar os lugares. Vocês estão bem? Tudo bom? Louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso e fiel nas nossas vidas, amém, queridos? Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa. É Ele que nos ama, é Ele que nos amou primeiro. Eu quero deixar aqui os meus sentimentos, abrir o coração para os irmãos. Eu quero agradecer a todos vocês por todo o carinho, por todo o acolhimento, a recepção que tiveram comigo, com minha esposa Regiane, pastor Sérgio, pastora Beth. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança que vocês depositam em nós. É um prazer, meus amados, estar aqui, levando a palavra de Deus. Eu particularmente gosto de pregar, eu gosto de estar levando aquilo que Deus coloca no coração para os irmãos. É um prazer muito grande trabalhar para o reino de Deus. Tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nós de alguma forma temos que retribuir com o nosso tempo, com os nossos esforços, com o nosso coração, com muita sinceridade, porque o que Jesus fez por nós, no mínimo, nós temos que nos entregar, nos rasgar na presença dEle, entregar a Ele a nossa alma, o nosso entendimento, tudo aquilo que nos pertence é para Ele, como forma de retribuição, como forma de gratidão. E nesta noite, queridos, eu quero entregar a vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, entre algumas iniciais pregações, né? E é um chamado à igreja a estar atento e a refletir no que está ao nosso redor e principalmente no que Deus vem a nos chamar a atenção, a uma certa urgência, porque o fim dos tempos se encontra ao nosso redor. Ao nosso redor, os fins dos tempos está claro através das evidências, através dos acontecimentos, não só externamente, como também internamente, porque muitas pessoas estão dormentes espiritualmente e indiferentes àquilo que acontece, indiferentes à sua situação espiritual e ao seu relacionamento com Deus. Então queimou no meu coração uma mensagem de suma importância, um desejo que Deus tem a falar para cada um de nós, sobre o que devemos nos atentar, no que a Bíblia nos convida a refletir, de que a volta de Jesus está próxima, e de que o nosso relacionamento com Deus tem que começar, se está estagnado ou paralisado, começar a destravar, começar a tomar a sua caminhada, o seu percurso, começarmos a caminhar com Jesus, porque é necessário para que tenhamos convicção e vitória terrena, pessoal, social, intelectual e espiritual, de adotarmos postura diante de Deus
e retirarmos do nosso caminho tudo aquilo que nos impede de mantermos um relacionamento com o Pai. Porque no coração dele, ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja que nós saiamos da posição de conforto. Ele deseja que nós eliminemos da nossa mente, do nosso coração, aquilo que ainda nos atrapalha, que outrora trouxemos do mundo. Todas as coisas individuais que não pertencem a Deus e ao Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que dar permissão para que Ele faça morada da maneira adequada dentro de nossa alma e de nossa mente. O tema hoje é buscar o Senhor enquanto podemos. Porque o tempo está curto, o tempo está correndo, e todas as coisas nos mostram que Jesus Cristo está às portas. Nós não podemos estar apenas pensando no que vamos comer amanhã, no que vamos vestir, nas contas que temos que pagar. Eu vou estar ponderando a questão de fé, que é muito importante também, porque foi colocado aqui, eu até mencionei com minha esposa, como é que Deus confirma a mensagem, né? Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é um dos tópicos que eu quero mencionar com os amados esta noite, para entendermos que a fé é necessária para entender que Ele está sob o controle, que Ele quer nos chamar à caminhada com Ele, e a nos mover e tomar posição em relação ao que está acontecendo. Isaías 55, verso 6, todos vão ser na Nova Versão Internacional. É o principal tema dessa mensagem, que diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Não é uma opção, apesar de que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas é um chamado de certa urgência, para buscar pela face do Senhor, para buscar a presença do Senhor. E o verso também fala, clamar por Ele enquanto Ele se encontra perto de nós. Porque o clamor ao Senhor é o que vai fazer ouvir. Ele se inclina para nos ouvir, e Ele sabe exatamente o que precisamos antes de pedirmos para Ele, e o que nós pensamos. Ele conhece tudo ao nosso respeito. Então, nesta noite eu quero chamar a atenção dos irmãos. Esta chamada também serve para mim, para todos os que nos ouvem em casa, de que o Senhor nos convida a um relacionamento com Ele, a uma caminhada com Ele, porque a volta de Jesus, por ela estar próxima, nós temos que tomar posição, estarmos atentos e crer que Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas, que Ele simplesmente, Ele não deixa e não quer que ninguém fique para trás no dia do arrebatamento. O arrebatamento da igreja é um fato bíblico, que também vai estar precedendo, vai estar juntamente com Cristo, no dia da sua vinda. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, a Bíblia fala de forma profética, dos sinais dos fins dos tempos. Jesus, juntamente com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, os discípulos o questionam sobre os finais dos fins dos tempos. E ele começa o seu sermão profético advertindo sobre os sinais que haviam de vir. E não somente ia ser sofrimento físico, ia ser também sofrimento espiritual, engano, todos os tipos de sinais, fomes, guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo aquilo que presenciamos são o início das dores, que nos mostram claramente que a profecia vem se cumprindo dia após dia.
Em Mateus 24, 4 e 5, Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 5 diz: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos visto cada vez mais pessoas que querem enganar o povo de Deus à custa de para benefício de seus próprios interesses. Outros vão dizer vir a nós que é o Cristo, e a Bíblia nos diz para não nos enganarmos, não prestarmos atenção a essas pessoas, porque biblicamente é claro que Jesus virá nos ares, e nós seremos arrebatados, seremos transformados em corpo glorificado, e encontraremos com Ele nos ares. E aqui nesta terra muitos tentarão se passar por Ele, muitos tentarão apregoar as suas próprias doutrinas, e nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, com o anticristo e todas essas coisas enviadas pelo mundo das trevas, para desviar a atenção do povo de Deus. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, instabilidade. Muitas coisas vemos, agora vemos, Estados Unidos tomando Venezuela por supostos bons motivos de libertar, o povo oprimido da escravidão do narcotráfico, mas se há outros interesses não sabemos. Nação querendo tomar território de outra nação, rumores de guerras, que pode haver guerra, que pode haver discussão, são sinais da vinda de Cristo também. Mateus 24, verso 6, em seguida diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 7 e 8 também fala: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso são o início das dores. A fidelidade de Cristo traria perseguição e esfriamento espiritual a todo o povo de Deus. É um outro indício, claro, de que aqueles que se propõem a pregar a palavra pelo mundo, cumprindo a ordem de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, aquele que for crer e for batizado será salvo. Existe uma batalha espiritual nas regiões celestiais, onde o diabo tenta de todas as formas impedir que os servos de Deus levem a palavra. Ministros, servos, evangelistas, pastores, missionários, que carecem das nossas orações. Eles também sofrem, assim como nós sofremos, perseguições, retaliações, todo tipo de calúnia em nome de nosso Senhor Jesus. Pessoas, ocasiões são levantadas, demônios, enfim, tudo conspira contra os servos de Deus para a pregação das palavras. A fidelidade de Cristo traria a perseguição a estas pessoas. Jesus também alertou em Mateus 24, do verso 9 ao verso 13. Mateus 24, 9 ao 13 diz: então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O ser humano tem criado muitas coisas ruins contra o seu próximo. Muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. A palavra de Deus, queridos, é loucura para as outras pessoas que lá fora estão, que não têm o entendimento.
Para nós que estamos envolvidos, estamos em âmbito espiritual, nós cremos na promessa, nós cremos na presença, nós cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que nos ensina a fazer completamente o oposto do que o mundo lá fora pratica. A falta de perdão, a falta de cuidado, a falta de amor. Qualquer erro que a pessoa cometa lá fora é motivo suficiente da pessoa querer destruir você, se você errar contra alguém. Você tem que perdoar, eu não vou perdoar, não. Não é isso que Deus deseja. Eu não vou amar, como é que eu vou amar quem me faz mal? Mas é isso que Deus deseja. O amor de muitos se esfriaria porque o ser humano simplesmente desiste de fazer tudo aquilo que Deus fala na sua palavra. E Deus nos dá a sua palavra justamente para nos alertar dessas coisas. Ele dá a sua palavra justamente para nos ensinar a caminhar com Ele, a crescermos na presença dEle. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque o relacionamento de Deus é que nos conduz à vida eterna, ao perfeito relacionamento com Ele. Se nós temos amor ao Pai, a palavra nos diz que quem ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso e a verdade não está nele. Se nós amamos a Deus, temos que estar atento ao que Ele nos diz. Nós temos que fazer não somente para Ele, mas também para o nosso próximo aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. As pessoas não estão se importando, queridos. Quando eu falei no início, na introdução, de que há um esfriamento, existe uma dormência espiritual, existe uma indiferença, é porque as pessoas, muitas delas não estão atentas à palavra, elas tocam a sua vida de forma despreocupada. Muitas vezes as pessoas dentro da igreja, não somente os de fora, não somente os de fora, mas os de dentro não estão atentos e levam normalmente as suas vidas. Como se o amanhã, Jesus não volta hoje, amanhã, semana que vem, nem, não sei, eu vou levando aqui. Mas a importância de fazer a mudança, a importância de pegar e botar a mão na massa, peraí, eu tenho que tomar uma providência, será que eu posso ser melhor? Será que eu estou falhando, eu estou escutando, mas eu tenho que resolver, eu tenho que melhorar isso aqui. Porque os sinais estão à minha volta. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Deus está chamando o seu povo ao conserto. Epa, eu estou incompleto. As pessoas levam a sua vida de forma... Mateus 24, do verso 37 ao 39, diz a palavra de Deus: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora que virá o Filho do Homem. Olha a seriedade disso. As pessoas estão levando a sua vida normal e não estão atentas ao crescimento espiritual, à santificação, ao arrependimento e à comunhão com Deus e com o próximo. Amém? A distração humana é algo que, infelizmente, está plantada, enraizada nas pessoas.
A palavra pode ser sufocada pelos desejos do coração. As pessoas, elas estão ocupadas tentando crescer na vida de forma material, de qualquer outra maneira, mas às vezes esquecem que a parte de relacionamento com o Pai é importante. A essência espiritual, o conteúdo, o crescimento de caráter, precisamos ter o caráter de Cristo, construir em nosso entendimento, que temos a mente de Cristo. A palavra nos fala, temos a mente e o caráter de Cristo. Marcos 4,19 nos fala, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, olha aí, se enganar através das coisas, dos meios fáceis de ganhar dinheiro, as preocupações do dia a dia, e os anseios por outras coisas entram e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. As coisas terrenas abafam muitas vezes o entendimento das outras pessoas. Quantas vezes ouvimos pastor Sérgio, os outros irmãos falar: crê em Deus, Ele vai suprir suas necessidades. Mas chega lá fora, chega em casa e aquela conta, esquece da palavra e começa a maquinar, começa a planejar. Queridos, Deus, Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para estender a mão e dizer: creia em mim, eu estou aqui para resolver o seu problema. Aleluia! As coisas do mundo abafam, as preocupações, as contas, a doença, o diagnóstico, tudo está abafando, mas Ele é o Criador, é Ele que tem todo o poder de fornecer a seus filhos a vitória, a cura. Quantos testemunhos nós vemos na casa de Deus, quantas vezes presenciamos os irmãos dizendo: eu fui curado, eu fui liberto, e muitas vezes as pessoas ainda não acreditam. Eu vou estar mencionando a questão também logo em seguida. E Deus muitas vezes tem a oportunidade de entrar em nossa casa. O episódio de Marta e Maria revela as prioridades espirituais. Às vezes está nos afazeres, esquece, tem que arrumar a casa, tem que limpar, tem que fazer, tem que arrumar. Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, verso 38 ao 42, nos diz: quando Jesus e seus discípulos iam a caminho, ele entrou no povoado e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se assentou aos pés do Senhor e ouvia o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Ela se aproximou e Jesus perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, ansiedade aí, ó. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, aleluia. Ansiedade, glória a Deus. Deus seja louvado. A ansiedade da vida nos desfoca da fé, daquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Ficamos preocupados com o futuro. O pastor Sérgio pertinentemente trouxe uma mensagem sobre a ansiedade, sobre como a mente da gente trabalha. Esquecemos muitas vezes que Deus, Ele tem o controle, a rédea da nossa vida. Nada sai do controle dEle. Nada está, prestem atenção, amados, nada sai do controle de Deus. Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida, da energia que entra nesse prédio, dos carros que se movimentam, do batimento dos nossos corações. Ele está no controle de tudo.
as pessoas muitas vezes, nos últimos dias, o que impede as pessoas de buscar a presença de Deus, além de se preocupar com os bens materiais, com os afazeres de casa, consigo mesmo, elas são amantes de si mesma. O egocentrismo, o ego tem tomado conta do coração das pessoas, como se elas fossem autossuficientes, são amantes de si mesmas. Elas trazem para si um poder inexistente, porque Deus é que provém, Deus está no controle. 2 Timóteo 3, verso 1, eu vou estar lendo até o verso 4, 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Tem bastante disso, né? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Quantas pessoas a gente tentou pedir perdão? Meu irmão. Caluniadores, e que tem de gente que fala mal, né? Que coisa, né? Sem domínio próprio. Hoje eu estou bravo, não quero saber. Obras da carne, cruéis, inimigos do bem. Verso 4. Traidores. Tem bastante traidor, né? Precipitados, soberbos. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Pode botar o verso 5, que é interessante. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. No final dos tempos, nós vemos todo tipo de situações em que as pessoas praticam que desagradam a Deus. A palavra de Deus nos ensina completamente o oposto. Amor ao próximo exclui tudo isso. Tudo isso. Quando amamos a Deus, Jesus disse os maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós não podemos amar o nosso próximo sendo arrogante, prepotente, irreconciliável, blasfemadores, caluniadores, traidores. Porque o amor jamais permitirá que nós tenhamos essas qualidades perante Deus, o que desagrada muito. Se eu pretendo procurar a presença de Deus, eu tenho que deixar isso tudo para trás, tudo para trás. O orgulho leva à queda. O rei Nabucodonosor, Daniel 4, verso 30 e 31, vamos dar o exemplo aqui. Rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo o povo israelita, e ele quis para si a glória que pertence a Deus. Daniel 4, verso 30 e 31. Não é esta a grande Babilônia? Não é esta a grande Babilônia que construí como capital do meu reino? Com o meu nome, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos meus lábios, quando uma voz veio do céu: é isto que está decretado contra você, ó rei Nabucodonosor. O seu reino se lhe será tirado. E o verso 32. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Olha aí. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e que os dá a quem quer.
É Deus que dá o reino, é Deus que tira, é Deus que dá o meu carro, é Ele que tira, é Deus que dá a minha roupa, é Ele que tira. Eu não posso trazer para mim uma glória que pertence a Ele, porque Ele é o soberano. Eu não tenho o direito de ter aquilo que pertence a Ele, a glória, a honra e o poder. Quem quer ser o primeiro, tem que ser o último. Seja servo de todos. Da mesma forma, amante de si mesmo, amante também dos bens materiais que temos. Mas com custo, muitas vezes, eu sei que conseguimos as coisas das nossas vidas. Todo o nosso patrimônio, o nosso dinheiro. Mas, como pertinentemente nosso irmão Wilper pregou aqui, se Deus nos dá, também temos que estar abençoando o nosso próximo. Sabemos da necessidade do nosso irmão e temos que dar a ele também aquilo que ele precisa, não estarmos indiferentes à necessidade das outras pessoas. Mateus 19, verso 20 ao 22. Mateus 19, verso 20 ao 22, temos exemplo disso. Aquele jovem queria seguir a Jesus Cristo. Ele fez tudo conforme diz a palavra. Mas disse ele: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Verso 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O verso 22 diz: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus não quer que a gente venda tudo que a gente tem e saia distribuindo. Mas Jesus quer que tenhamos um coração generoso, disposto a abençoar, a ajudar, a fazer aquilo que agrada ao Pai. Porque muitas pessoas estão necessitadas em suas necessidades. Muitas necessidades, as pessoas estão lhes faltando algo. E se nós ficamos indiferentes às necessidades daqueles mais pobres, os mais necessitados, não agrada o coração de Deus. Amante de si mesmo, amante de seus próprios bens. O reino de Deus, queridos, para ser conquistado, nós temos que renunciar a tudo aquilo que antes nós queremos nos satisfazer em outra hora. Nós queremos, antes de conhecer a Jesus, nós queremos estar ansiosos em satisfazer aquilo que nos agrada. Mas para agradar ao Pai, muitas vezes é necessário renúncia. Renunciar aos nossos próprios desejos e vontades. Muitas vezes aqui ficamos com raiva, deixamos de ter domínio próprio, mas temos que renunciar, temos que colocar a postura para poder, como diz a Bíblia, suportar uns aos outros. Não podemos transmitir aquilo que não condiz com a imagem cristã e temos que renunciar. Renunciar um bem para beneficiar o próximo, renunciar um desejo para estar abençoando alguém. Temos que renunciar ao tempo que a gente quer estar em casa, às vezes, fazendo uma coisa que nos agrada, mas temos que separar um tempo para estar com Deus, porque não há intimidade e relacionamento se não renunciamos ao tempo, às vezes, que queremos fazer outra coisa em casa. Queria estar vendo aquele filme. Falta ver aquele último capítulo lá da série. Não, isso aqui não é prioridade. Renúncia é renunciar a tudo que está ao nosso redor e aos nossos próprios desejos para atender à vontade do Pai, para termos perfeito relacionamento com Ele. Mateus 16, verso 25. Mateus 16, verso 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Aleluia! Deus quer que nós nos renunciemos aos nossos desejos. Temos que estar alimentando o espiritual.
e abafando a carne para que tudo aquilo que foi predito, que haveria pessoas caluniadoras, traidoras, todas aquelas pessoas, nós não podemos, queridos, nos querer alimentar a carne e dar lugar para que essas coisas brotem nas nossas vidas. Alimentando o Espírito, nós estamos mortificando a carne e estando em perfeita santidade e comunhão com Deus. O agir de Deus é limitado nas nossas vidas quando nós damos legalidade à carne e deixamos de lado o Espírito. O espiritual tem que ser alimentado. E através de como, pastor, é alimentado o nosso espiritual? É através de leitura bíblica e oração. A leitura bíblica e a oração vai nos trazer a presença de Deus e vai estar alimentando a nossa espiritualidade e a nossa fé. Alimentando a nossa fé, nós temos cada vez mais certeza de que o Deus Todo-Poderoso que servimos é o supridor, o galardoador, é o provedor. Ele que estará em nossas vidas trazendo aquilo que precisamos para ter um bom relacionamento com Ele, para buscarmos o reino de Deus dia após dia, para edificar a vida de outras pessoas. A incredulidade limita o agir de Deus. Mateus capítulo 13, verso 58. Jesus, quando voltou à sua terra natal, as pessoas mencionavam: mas não é o filho do carpinteiro? Eu vou crer nele como? Eu conheço ele. E a passagem nos diz: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Se nós estamos sendo incrédulos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, eu estou apertado, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar isso. Meu Deus, eu estou com um problema sério de saúde. Você limita o poder de Deus quando você vai até determinado ponto, você meio que crê? Não, peraí. Eu preciso crer completamente de que eu vou vencer. No último momento eu vou ter condições de pagar. No último instante vai se reverter esse diagnóstico. E tudo vai me correr bem, porque Romanos 8,38 nos diz que todas as coisas cooperam, aleluia, para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós não podemos desprezar o fato de que Deus é soberano e poderoso. A fé que precisamos ter é sólida. Precisamos ter uma fé que agrade a Deus. Se eu não tenho uma fé genuína, eu estou limitando até onde Deus pode ir. Poxa, Ele está lá no trono, Ele vê. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Ele não acredita. Ele não crê que eu possa ir além. E muitas vezes, com as nossas limitações e preocupações, nós limitamos, ignoramos, desprezamos a presença de Deus nas nossas vidas. Números 14, do verso 11 ao verso 11 e 23. Primeiro o verso 11. Números 14, verso 11. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Olha aí. O povo só reclamando. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Será que eu continuo desprezando a Deus, mesmo Ele fazendo as maravilhas que faz na minha vida? Mesmo eu vendo que Ele está operando na vida do meu irmão? O verso 23. Nenhum dos que viram a minha glória e dos sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, verá a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
E as consequências da incredulidade vieram. Aquela geração não viu a terra prometida pela murmuração, pela incredulidade. Mas a fé exige confiança total naquilo que Deus é capaz de fazer. E não temos que estar baseados no nosso próprio entendimento para isto. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no próprio entendimento. Temos que colocar em Deus toda a confiança, toda a credibilidade, toda a honra, toda a glória, porque Ele é o detentor disto. O coração tem que estar nele. Ah, mas não tem que duvidar não, meu irmão. Creia! Aleluia! Porque através da fé, Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai ter liberdade de agir. E o resultado vem, as consequências da fé. Temos que colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, não o segundo, terceiro. Tem gente que coloca o time de futebol em primeiro lugar. E não, hoje é a partida do... Bota o que você quiser. Senão eu vou fazer propaganda. Não, meu irmão. Deus em primeiro lugar. Mateus 6, verso 33. Aleluia. Busquem, pois, aleluia, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Está procurando, meu filho está procurando por mim. Descansa. Descansa, eu vou agir na sua vida. Está aqui, o que você precisa está aqui. Vou acrescentar. Ah, aquilo ali, está aqui, está resolvido. Não se preocupa não. Deus sustenta os que confiam nele. Eu não sei, está faltando coisa dentro da minha casa. O evangelista está lá todo desesperado. Eliana, eu não sei o que eu vou fazer. 1 Reis 17, 14. Comigo, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se esgotará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre toda a terra. Até a bênção maior vir, Ele está suprindo, meu irmão, a sua vida todos os dias, a todo momento. Ele não vai deixar faltar nada. Aleluia, Deus seja louvado. Deus é o supridor. Aqui já opera a fé. Eu tinha uma fé fraquinha, eu melhorei. Opa, peraí, agora eu estou crendo. Eu tenho mais convicção, estou vendo que as coisas estão acontecendo. Caramba, estão sendo acrescentadas na minha vida. O azeite não me falta. E a fé, justamente, é o que precisava. Agora eu me agrado do meu filho. Que mudança. Ele creu em mim. Eu pude fazer na vida dele. Eu estive limitado em fazer na vida dele, porque ele não creu, mas agora ele crê. Hebreus 11, verso 6. Marcos da Rosa. Aí entra de novo, Deus confirma a mensagem. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Eu creio que esta garrafinha aqui existe, certo? Eu tenho que ter a mesma convicção que Deus existe. A mesma convicção que essa garrafinha existe, Ele faz na minha vida. Ele provém, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Esta é a genuína fé. E colocamos nele o nosso coração. A partir do momento que colocamos a fé em prática, de todo o coração o buscamos. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão, eu estou procurando a Deus,
e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando eu procuro Ele de coração, eu acho. Coração o que, pastor? Sinceridade. Eu tenho sinceridade com Deus, eu não estou sendo falso, eu não quero Ele apenas para suprir minhas necessidades. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é meu amigo, Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor. Isso é estar com Ele de todo o coração, e criamos com Ele relacionamentos. Êxodo 33, verso 11 diz: o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Quem pode dizer, eu falo com Deus face a face? Quem quer falar com Deus face a face? Eu quero. Eu preciso falar com Ele face a face. Pai, me ajuda, eu estou com dificuldade. Mostra para Ele o que você precisa, o que eu preciso disso, Pai. Está difícil para mim. Eu preciso que o Senhor me ajude. Ele é o nosso amigo, nosso Pai. Aquele que busca o Senhor vive debaixo do seu cuidado constante. A proteção divina não é a ausência de lutas, mas segurança em meio delas. Deus, quando temos relacionamento, quando buscamos a face dEle, com coração e com entendimento, além dEle suprir todas as nossas necessidades, Ele também nos protege. Salmo 121, versos 7 e 8. Verso 7 diz: o Senhor o guardará de todo mal. Ih, estou com medo de ser assaltado. Será que Ele protegerá a sua vida? Verso 8: o Senhor guardará a sua saída e a sua chegada, desde agora para todo o sempre. Para todo sempre, não é só hoje não, é amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, para todo sempre. Vestimos a eternidade, enquanto nesta terra de maldade estivermos, Ele está nos protegendo, nos guardando. Provérbios 18, verso 10. Ele também nos diz: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para Ele e estão seguros. Salmo 91, verso 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Estou descansado, agora estou protegido, estou com Deus, estou com meu Pai. E pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, a quem eu confio. Isaías 41, verso 10. Por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Relacionamento. Eu o fortalecerei na dificuldade. Eu o ajudarei a pagar, a realizar, a fazer tudo o que você precisa. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Louvado seja Deus, glória a Deus, toda honra e toda glória para Ele. Ele nesse momento nos segura com a sua mão poderosa, a sua mão forte. Eu estou em dúvida, eu estou em dificuldade, eu não sei, espera aí, eu estou segurado nas mãos de Deus. O relacionamento, a busca pela presença dEle nos traz, não produz apenas benefícios temporais, mas garante o maior benefício de todos. Os tesouros é a vida eterna e estar morando para sempre com o Pai. Jesus afirma claramente que a vida eterna é nele, é resultado da fé nele. João 3, verso 16, nos diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu
seu Filho unigênito. Quem é que dá seu Filho em benefício de alguém hoje? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Cristo define a vida eterna como relacionamento de Deus. É na vida eterna que vamos ser purificados de todo mal. João 17, verso 3 nos diz: essa é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem. Toda a fé que depositamos nele como nosso Senhor nos trará a vida eterna, mas galgamos a vida eterna também por fazermos a vontade do Pai e nos relacionamos com Ele. E é preciso buscar o reino de Deus neste sentido, nos livrar de tudo aquilo que antes fazia parte da nossa vida. Tá, eu estou na posição, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso crer, eu preciso buscar pela face do Senhor, eu preciso clamar ao Senhor. Pai, me ensina, me mostra o que eu devo fazer. Eu estou vendo que as coisas ao meu redor estão acontecendo. Agora eu estou crendo, eu creio que a sua presença e a sua proteção estão comigo. E agora eu creio na vida eterna junto com o Senhor. Da mesma forma, aqueles que não têm oportunidade também têm a vida eterna por crer em Jesus Cristo. Lucas 23, 43. Nos fala também, Jesus respondeu, quando Jesus estava sendo crucificado, consumando aquilo que estava ali para realizar, a sua missão, ele olhou para aquele homem que também estava sendo crucificado com ele, que o reconheceu, e lhe disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem creu em Jesus e esteve com ele no paraíso e obteve a salvação. A perseverança nós precisamos ter, queridos, para que a vida eterna seja nos dada, para que o relacionamento para aquilo que queremos de Deus seja conquistado. Apocalipse 2, verso 10 nos diz. Apocalipse 2, verso 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu conhecia Jesus, eu creio, sei quem Ele é, mas eu preciso perseverar, negando a mim mesmo, clamando pelo nome dEle e crendo nele, derrubando os obstáculos, Ele com a mão, a sua destra vitoriosa, nos fortalecendo, nos ajudando a vencer os obstáculos. Ele também nos ajuda a perseverar em todas essas ações. Ele tem um relacionamento agora comigo, eu estou buscando pela presença dEle. Apocalipse 21, verso 7. Não haverá mais choro, pranto, morte, dor. Vai ser plena felicidade e alegria eterna, e Ele nos garante o vencedor. Herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e Ele será o meu filho. Aleluia. Deus é paciente com o tempo de resposta. Ele sabe que a nossa resposta, a nossa reação é limitada. E a sua misericórdia se renova a cada dia. 2 de Pedro 3,9 nos diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Está demorando? Não vai voltar não. Vai dormindo. Está indiferente. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. João 10, 27 e 28. Porque nós ouvimos a voz dEle, sabemos através da palavra, as orientações dEle. E a palavra nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluia! Glória a Deus. Deus seja louvado. Ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. Ele tem a paciência necessária
para esperar que cada um de nós, mesmo estando próximo à volta de Jesus, ainda temos tempo, querido, de buscar pela face do Senhor. E Ele jamais, independente da maneira que você estiver, que eu estiver, a palavra nos diz em João 6, verso 37, para terminar. Leiam comigo. Todo aquele que o Pai me der, virá até mim. E quem vier até mim, jamais rejeitarei. Aleluia. Da maneira que eu tiver, da maneira que você tiver, Jesus, eu estou aqui, vem cá. É a mensagem desta noite para nos alertar que o tempo vem, está próximo, e que temos a oportunidade de chegarmos a Deus. Pai, eu estou aqui, vem cá meu filho, eu não vou te rejeitar não, eu vou te edificar, eu vou te transformar, eu vou fortalecer a tua fé, eu vou fazer pela tua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelo seu intelecto, pelos seus amigos. E todos aqueles que estão ao nosso redor, também são, no bom modo de dizer, contaminados pela presença de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Pode estar subindo no grupo de louvor, eu vou estar fazendo uma oração pelos irmãos, que o Espírito Santo possa palestrar no coração de cada um de nós, e nos levar a esta reflexão. Pai, eu preciso me apressar, eu preciso tomar posição, porque o tempo está próximo, Pai, e nós de forma nenhuma podemos estar indiferentes aos sinais, podemos estar indiferente à nossa posição. Como eu estou hoje? Será que eu tenho um relacionamento com Deus? Será que as minhas atitudes agradam ao Senhor? Será que o meu modo de ser, o meu caráter, os meus pensamentos, todo o meu ser está agradando a meu Deus? Será que a minha fé está agradando ao meu Deus? Será que eu estou limitando o agir de Deus na minha vida? Que possamos refletir seriamente, levar essa palavra no coração. Não permita que o maligno tire isso de você, porque a semente tem que ser plantada em bom terreno, para que a planta da palavra cresça e seja cultivada pela nossa fé. Não podemos deixar que a ave venha e leve a semente embora. Fiquemos de pé, vamos estar orando a Deus, para que Deus possa estar ministrando isso no nosso coração, e possamos estar também levando esta palavra às outras pessoas e alertá-las de que o tempo está próximo, de que Jesus está às portas, e de que nós precisamos com urgência tomar posição para buscarmos pela presença do Pai. Oremos, Deus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero entregar toda a minha vida a Ti, meu Deus. Eu quero lhe agradecer por esta oportunidade, porque eu sou ovelha Tua, Pai. A Tua palavra me diz que eu, como ovelha, eu escuto a Tua voz, eu conheço a Tua voz. Mas, meu Deus, eu não apenas preciso conhecer a Tua voz, me mostra o caminho que eu devo seguir. A Tua palavra me garante que o Senhor nos orientará no caminho que devemos seguir. Eu preciso, Pai, que o Senhor me explique, eu preciso que o Senhor me ensine, eu preciso que o Senhor esteja do meu lado e continue, Pai, segurando a minha mão com a sua direita, vitoriosa e forte. Eu preciso de Ti, 24 horas, Pai. Eu vejo que os sinais estão às portas, e eu vejo, meu Deus, que eu preciso estar cada dia mais na Tua presença, buscar mais pela Tua face, fortalecer a minha fé. Fortalece a minha fé, Pai.
Às vezes eu dou uma vacilada, eu vacilo, meu Deus, com a minha fé. Mas não permita que eu vacile, Pai. Permita sim que a minha fé cresça na Tua presença, que eu Te agrade na minha fé, que eu Te agrade nas minhas atitudes. Que o Senhor fale comigo como amigo. Seja meu amigo, Pai, eu tenho certeza que o Senhor é. Mas me ensina a permitir que o Senhor faça parte de mim cada vez mais. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas poderosas mãos. Abençoa a minha vida, minha casa e tudo que eu tenho, Pai, eu consagro em Tuas mãos em nome de Jesus. Deus abençoe aos amados da Palavra e Vida, a todos vocês, que Deus possa a cada dia, a cada momento, estar operando poderosamente na vida dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.